No Saber Direito desta semana, a professora Grace Mercy Camboim traz um curso sobre direito empresarial. Durante as 5 aulas, ela vai abordar a propriedade intelectual, as marcas e as indicações geográficas. Começa agora a aula 3. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Saber Direito dessa semana. Estamos iniciando a nossa 3ª aula, iremos falar sobre marcas. Nosso primeiro encontro, nós falamos sobre marcas, o que são marcas, o que poderá ser registrado como marcas, qual a função principal das marcas e quais os princípios legais que norteiam a proteção dessas marcas. Na 2ª aula, nós vimos quem são os sujeitos legitimados para formalizar o pedido de registro das marcas, nós vimos as classificações, nós vimos quais são os deveres e quais são as obrigações. Nessa 3ª aula, falaremos sobre os casos de extinção das marcas, que é a perda dos direitos da titularidade sobre essas marcas. Iremos analisar as hipóteses do artigo 142 da nossa Lei de Proteção à Propriedade Industrial. Como também iremos analisar a nulidade das marcas. Quais são as hipóteses de extinção das marcas? A primeira hipótese de registro, das marcas, a primeira hipótese de extinção das marcas é com relação à expiração do prazo de vigência. Como nós vimos na aula passada, as marcas têm um lapso temporal de 10 anos, podendo ser renovado sucessivamente pelo mesmo lapso temporal. Se o titular dessa marca ele não formaliza um pedido de renovação da sua titularidade com relação à propriedade daquela marca, na qual ele solicitou o registro, que ele concede o registro, que ele comercializou o produto pelo lapso temporal de 10 anos, o último ano ele deverá formalizar uma renovação pelos próximos 10 anos. Mas, por alguma razão, ele não formalizou a renovação da titularidade dessa marca. Com a ausência da renovação, essa marca será extinta. Então, a ausência de renovação do pedido de renovação do mesmo lapso temporal de 10 anos, haverá a extinção dessa marca. Mas, professora, digamos que o empresário ele esqueceu de solicitar a renovação pelo lapso temporal necessário que está expresso na norma. Ele teria algum prazo excepcional, mesmo pagando um valor a mais por esse prazo? Bem, a nossa legislação, ela dá uma benesse de 6 meses após a extinção do prazo. Então, ele pagará um valor, uma retribuição adicional para solicitar essa renovação do pedido de registro dessa marca. Mas é um valor, uma taxa a mais, é um valor diferenciado e o lapso temporal deverá ser por 6 meses. Havendo a extinção desse prazo de 6 meses, digamos que seja 7 meses, infelizmente aquela marca ela cairá em domínio público e ele terá que solicitar, fazer todo o requerimento inicial de análise, verificar se há disponibilidade, fazer aquela busca nos dados, no banco de dados do INPI. A segunda hipótese de extinção de uma marca é com relação à renúncia. Aquele que é titular de uma marca, ele poderá renunciar o seu direito, a sua titularidade totalmente ou então parcial. Parcial em relação a alguns produtos ou serviços nos quais ele solicitou outrora o registro dessas marcas. Quando a norma diz poderá ser total ou parcial em relação aos produtos e serviços assinalados pela marca, significa dizer que essa renúncia ela deverá ser expressa e ela não tem um objeto, simplesmente o registro. Ela abarca todos os direitos decorrentes do registro daquela marca. Então, vamos lá, vamos para um exemplo prático.
Se você é empresário e solicitou o registro de uma marca para comercialização de vestuários e para comercialização de produtos relacionados a esportes, mas então você conseguiu ter o registro da sua mesma marca em duas classes de produtos no INPI, mas gostaria de solicitar a renúncia a uma dessas classes. Então, você formaliza o pedido de renúncia para essa classe e mantém a marca registrada em outra classe. Por que isso? Porque quando você formaliza um pedido de registro no INPI, você deve comercializar esses produtos ou esses serviços, porque senão não haveria razão de ter a propriedade, a titularidade e a comercialização com exclusividade em todo o território nacional. A renúncia, ela tem uma peculiaridade com relação ao registro de marcas coletivas. Quando essa renúncia ela é registrada referente a uma marca coletiva, ela deverá ser feita conforme os termos do contrato social ou então o estatuto da própria entidade. Lembrando da aula passada, as marcas coletivas, quem tem a titularidade, quem tem os requisitos legais para formalizar uma marca coletiva são as associações, as cooperativas, as entidades de classe. Então, não é simplesmente um associado que tem poderes para formalizar uma renúncia ao registro de uma marca coletiva. Ele não tem poderes para isso. Quem tem poderes para formalizar essa renúncia a uma marca coletiva é justamente aquele no qual o estatuto ou então o regulamento expressa sobre aquele tipo de situação de renúncia. Por exemplo, no estatuto pode estar expresso de que a renúncia é necessário a exigência da assinatura do presidente e um quórum mínimo de integrantes. Ou então, a assinatura de 2 diretores. Enfim, cada categoria, cada associação de classe tem uma norma específica que terá cláusulas, normas que irão dirimir essas questões relacionadas à renúncia de uma marca coletiva, ok? Então, é muito importante analisar como consta no contrato social dessas marcas que são consideradas marcas coletivas. E a terceira hipótese de extinção das marcas é pela caducidade, que está regulada na nossa Lei de Propriedade Industrial, entre os artigos 143 e 146. E o que seria perda da titularidade de uma marca pela caducidade? Na aula passada, nós falamos brevemente sobre o que seria a caducidade. A caducidade, ela ocorre diante a não utilização dessas marcas, a não comercialização desses produtos, desses serviços, na classe na qual ele foi registrado no INPI. Então, o empresário, ele formalizou o pedido, passou por todo o procedimento, passou pela análise de disponibilidade da sua marca no banco de dados do INPI, houve a concessão, a formalização do registro, ele pagou a taxa para conceder a utilização com exclusividade pelo lapso temporal de 10 anos e simplesmente ele não utilizou. Então, a caducidade é uma forma de sanção pela não utilização, porque a propriedade intelectual, a garantia essa proteção de utilização com exclusividade, de certa forma, ela vai excluir que terceiros de boa-fé possam utilizar ou a marca nominativa, ou a marca mista, ou a marca figurativa sobre aquele determinado produto. Porque o produto dele, no momento que ele for formalizar o pedido no INPI, vai considerar como indisponível, porque o empresário que registrou anteriormente, ele simplesmente não utilizou. Então, a caducidade, ela ocorre
como uma forma de sanção, ok? Então, a caducidade é a perda da titularidade de uma marca, em decorrência do não uso por um determinado lapso temporal e que poderá ser interpretado como uma sanção, que é a falta do exercício de um direito. Uma vez concedidas essas marcas, elas deverão ser, como eu falei, efetivamente utilizadas, efetivamente usadas para fins comerciais. Porque, em caso de não utilização, o titular ele vai retirar dela a principal função, que é o quê? Identificar e distinguir produtos e serviços. A perda da caducidade é simplesmente retirar do mercado as marcas que não vêm sendo utilizadas pelo titular, ok? Então, ocorre a caducidade quando o uso da marca ele não é iniciado aqui no Brasil e quando o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos. Ou então, se no mesmo prazo a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração do seu caráter distintivo, original, tal qual como consta no certificado de registro. Lembrando que quando nós formalizamos o pedido de registro de uma marca, você tem identificado qual é o produto, qual é a classe. E simplesmente você não utiliza, pelo lapso temporal mínimo de 5 anos. Você tem que comercializar essa marca. Mas, por algum motivo, você comercializa, mas é com relação a um produto referente a outra classe de proteção no qual você não formalizou. Ou seja, você solicitou o registro da sua marca numa classe errada ao produto que você está comercializando. Também ocorrerá a caducidade. Mas aí você pode me questionar, professora, mas se por alguma razão eu passei por alguns problemas na minha empresa e por motivos de força maior, infelizmente, eu não consegui comercializá-los. Será que a legislação ela será penosa, haverá essa sanção pela não utilização da marca? Mas foi por razões que eu não tinha controle, foram razões que foram consideradas como força maior. E será que existem razões que poderão ser consideradas como legítimas pela não utilização de uma marca? Nós temos algumas situações que poderá dar razão a essa situação, a essa adversidade, essas razões de força maior que o empresário, por alguma razão, ele passou a sofrer. Por exemplo, existe a existência de alguma proibição legal da importação de alguns insumos, poderá ser considerado como uma razão plausível, a falência, a recuperação da empresa, uma explosão no armazém, um armazém que detém o estoque daquele titular e por alguma razão ele passou por uma instabilidade econômica em razão daquela explosão. Enfim, são inúmeras situações que serão analisadas caso a caso, dependendo da documentação comprobatória juntada aos autos desse processo diante essa alegação de caducidade. Uma outra hipótese de extinção das marcas está relacionada ao cumprimento do que estabelece o artigo 217 da Lei de Proteção à Propriedade Industrial. Bem, o artigo 217, ele fala que a pessoa domiciliada no exterior, ela deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país. Vocês recordam quando nós falamos na aula passada sobre os sujeitos de direito que poderão formalizar o pedido de registro de uma marca? Vamos recordar.
nós falamos que são capazes pessoa física, pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas poderão ser pessoas jurídicas de direito público, como também pessoas jurídicas de direito privado. Elas poderão ser pessoas jurídicas nacionais e pessoas jurídicas estrangeiras. No caso de pessoas jurídicas estrangeiras, essa empresa, caso ela não tenha uma unidade aberta aqui no Brasil, ela deverá nomear um procurador que tenha poderes de citação, receber e dar citação para qualquer eventualidade na seara, tanto administrativa quanto judicial, que ele possa responder aqui no Brasil perante essa empresa, ok? Então, a lei, ela fala procurador domiciliado aqui no Brasil. Não adianta formalizar o pedido de registro de uma marca aqui no Brasil e simplesmente o procurador ser para o protocolo do pedido de registro dessa marca no INPI. Ele deverá ser domiciliado aqui no Brasil para que tenha poderes de representação para quaisquer eventualidade. Caso não haja, ou então não consiga se identificar quem é o procurador desta empresa estrangeira aqui no Brasil, nós iremos ver um caso de extinção dessas marcas, ok? Bom, além disso, o artigo 151 da LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial, ele fala, além das causas de extinção estabelecidas no artigo 142, que são essas hipóteses que nós comentamos, essas 4 hipóteses que nós comentamos sobre a extinção das marcas, o registro da marca coletiva e de certificação, elas irão extinguir quando a entidade ela não funcionar mais as suas atividades aqui no Brasil, a entidade ela deixar de existir, lembrando que a marca coletiva e a marca de certificação, elas serão concedidas, a marca coletiva ela será concedida a uma representação de classe e se no momento que ela deixar de existir, elas serão extintas, certo? E a marca de certificação, ela será concedida para a empresa que não tenha a finalidade comercial para receber essas marcas de certificação. Então, também, se essas empresas que estão relacionadas a atividades de certificação, de controle de qualidade, elas passarem a não existir mais, essas marcas, elas também serão consideradas como extintas. A marca que for utilizada em condições não aquelas previstas no regulamento. O que isso significa? Então, não há como ter uma marca coletiva para uma associação de produtores de morango e essa associação passar a produzir laranjas e manter aquela marca coletiva vigente, que era para produzir morangos. Não há como alterar essa finalidade, ok? A extinção da marca, ela vai ocorrer o quê? O que acarretará com a extinção das marcas? Ela acarretará a perda de utilização com exclusividade do seu titular. Quando nós temos o registro de uma marca, nós temos a exclusividade para comercialização em todo o território nacional. Então, quando há a extinção, ocorrerá a perda e então ela estará em domínio público e qualquer outro interessado poderá formalizar e solicitar o registro dessas marcas em seu nome. Ok? Agora, tem uma observação que eu gostaria de falar com vocês sobre as marcas de certificação e as marcas coletivas. No caso das marcas de certificação e das marcas coletivas, só poderá ser registrada essa marca que acabou, se encerrou, que foi extinta,
após um prazo de 5 anos contados da extinção do registro. Ou seja, havendo uma marca de certificação ou uma marca coletiva, no qual configurou uma das hipóteses de extinção dessas marcas, excepcionalmente, esses 2 tipos de marcas, elas só poderão ser retomadas, ter um novo registro no nome de outro titular, após a ocorrência do lapso temporal de 5 anos. É bem diferente das marcas de produtos e serviços que estarão em domínio público. Então, no momento que elas caem em domínio público, que são extintas, um terceiro interessado poderá formalizar o pedido de registro dessas marcas, exceto as marcas coletivas e as marcas de certificação, que deverão aguardar esse lapso temporal de 5 anos para que seja formalizado por qualquer interessado o pedido de registro no INPI. Mas, além dos casos de extinção das marcas, que são os casos expressos no artigo 142 da Lei de Propriedade Industrial, temos também o caso de nulidade das marcas. De acordo com o artigo 165 da LPI, ele estabelece o seguinte: é nulo o registro que for concedido em desacordo às disposições da lei. Gente, vamos refletir junto comigo. Será nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições dessa lei. Bom, para interpretarmos este artigo 165 da Lei de Propriedade Industrial, temos que entender também o que estabelece a súmula 473 do STF, que diz o seguinte: a administração, ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Essa nulidade, ela pode ser administrativa ou então judicial. O pedido de nulidade administrativa, ela poderá ser formalizada por terceiros ou então pelo próprio INPI, que conforme dispõe a súmula 473, a própria autarquia, ela poderá declarar essa nulidade que foi concedida a uma marca na qual houve essa análise dos requisitos de registro para essa marca. Agora, qual seria esse prazo para o processo de nulidade administrativa? A nossa legislação, ela concede um prazo de 180 dias contados da concessão de registro. Então, haverá um prazo, após a concessão de registro de determinada marca, um lapso temporal de 180 dias para formalizar esse pedido administrativo de nulidade, que poderá ser formalizada pelo próprio INPI ou então por um terceiro interessado com relação a esse pedido de nulidade. Por outro lado, o pedido de nulidade também poderá ser formalizado judicialmente. Agora, com relação à ação de nulidade que será formalizada no judiciário, o prazo é de até 5 anos contados da concessão do registro. A inteligência do artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial. Essa ação, ela poderá ser proposta tanto pelo INPI, ou seja, o INPI ele não simplesmente ele tem essa opção de formalizar o pedido de nulidade administrativamente, mas ele também poderá ser o titular, o autor
de uma possível ação judicial de nulidade de registro dessas marcas, só que em âmbito judicial. E o prazo seria de 5 anos. Além do INPI, qualquer pessoa que comprove o legítimo interesse também poderá formalizar esse pedido de nulidade judicialmente. Agora eu pergunto para vocês, qual é o foro competente para você distribuir essa ação de nulidade? Será que é o foro competente da Justiça Estadual ou é o foro competente da Justiça Federal? O foro competente para dirimir essas questões de nulidade de marcas é o da Justiça Federal. Então, você vai ter que distribuir essa ação judicial, essa ação de nulidade, na Justiça Federal. Ok, mas se o INPI ele não for o autor nessa ação, ele terá que intervir nesse feito, com certeza. Então, o INPI, quando ele não for o titular, quando ele não for o autor dessa ação de nulidade de pedido de registro das marcas, ele deverá intervir no feito e essa intervenção, ela é necessária, ela é obrigatória e é uma intervenção sui generis. Independente do pedido de nulidade ter sido formalizado administrativamente ou judicialmente, o réu, ou seja, aquele que tem a titularidade dessa marca, ele tem um prazo. Qual é o prazo do réu para se manifestar, tanto na ação proposta administrativamente e nas ações propostas nas ações judiciais? O que é que você acha? Qual seria esse prazo para contestação, para uma oposição de nulidade dessas marcas? Conforme estabelece o artigo 175 da nossa Lei de Propriedade Industrial, ela estabelece o prazo de 60 dias, independente se a ação é proposta administrativamente perante o INPI ou se é uma ação proposta na Justiça Federal, o prazo será o mesmo. Então, o prazo terá o réu ele terá o prazo de 60 dias para formalizar a sua oposição quanto ao pedido de nulidade referente à sua marca. Pessoal, agora eu tenho uma questão para perguntar a vocês. Se esse terceiro interessado que formalizou o pedido de nulidade na Justiça Federal, que se sentiu prejudicado em virtude, ao seu ver, a nulidade absoluta, assim, aquela marca jamais deveria ter sido concedido o seu registro, porque ela fere de forma grosseira a nossa legislação, ela não poderia ter sido concedido, o INPI ele errou, o INPI ele é passível de erros também. E, diante daquele prejuízo, ele formula, na sua inicial, nessa ação de nulidade, a acumulação de pedidos. Quais pedidos, professora? Ele está formalizando uma ação de nulidade e também requer a acumulação de pedidos indenizatórios em virtude da concessão errônea, nula, que para o seu olhar ela está bem gritante. E aí, o que você acha que é possível? Você pode ou não pode acumular pedidos nesta ação de nulidade? Você vai solicitar a ação de nulidade, a nulidade daquela marca, daquele registro no INPI, além de que o réu ele seja compelido a ressarcir dos prejuízos que outrora ele estava suportando. Bem, o STJ já tem uma posição sobre esse tipo de situação. É o RESP 1.188.105 do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: em relação à acumulação de pedido de nulidade com pedido indenizatório, o STJ ele tem compreendido pela impossibilidade, ou seja, esse pedido ele será impossível. A acumulação dos pedidos porque o artigo 292, parágrafo 1º, inciso 2º do Código de Processo Civil,
ele restringe a possibilidade de acumulação de pedidos, admitindo-os apenas quanto o mesmo juízo é competente para conhecê-los. Então, a competência para dirimir questões referentes à nulidade de registro de uma marca, a competência qual é? Justiça Federal. A competência para dirimir questões relacionadas a pedidos indenizatórios referente à origem dessa nulidade, a competência será da Justiça Estadual. A nulidade o que atrai a competência da Justiça Federal? É a intervenção obrigatória, necessária, sui generis do INPI. Então, a dica é a competência para dirimir questões da ação de nulidade de registro de uma marca, competência da Justiça Federal. Se houver um pedido indenizatório, exista a confirmação da situação no qual aquele autor ele se sentiu prejudicado, a competência será, para dirimir essas questões indenizatórias, a competência será da Justiça Estadual. Agora eu tenho outra pergunta para fazer a vocês. O juiz, nos autos da ação de nulidade, ele pode determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro de uso daquela marca? O que é que vocês acham? Nesse caso, o juiz, diante aos requisitos da tutela de urgência, a tutela antecipatória, se ele conseguir comprovar o seu prejuízo, se for algo realmente que o autor consiga demonstrar a plausibilidade do seu direito, ele poderá conceder liminarmente a suspensão da utilização daquela marca, impedindo que aquele terceiro que conseguiu o registro daquela marca no INPI comece a comercializar aqueles produtos utilizando aquela marca que foi analisada do INPI e que lhe foi concedida. Mas essas liminares, normalmente, elas são situações bem peculiares, com o corpo comprobatório bem sedimentado na inicial para que haja essa suspensão. Tudo bem? Agora, pessoal, quais são os efeitos da extinção de uma marca? Será que esses efeitos, eles são retroativos ao pedido de registro ou eles são efeitos não retroativos ao pedido de registro? Então, os efeitos serão ex nunc ou ex tunc. O que é que você acha? Bem, os efeitos da extinção de uma marca, eles são não retroativos. Então, os efeitos ex nunc e não haverá perda dos direitos que foram adquiridos pelo titular durante aquele lapso temporal que ele comercializou a sua marca, comercializou os seus produtos ou serviços, até o ato ou então a decisão judicial que declara a nulidade dessas marcas. Então, os efeitos serão ex nunc, com relação à declaração de nulidade dessas marcas. Agora, uma decisão bem interessante que eu gostaria de analisar junto com vocês, que foi notícia na página do STJ sobre caducidade das marcas. Trata-se do RESP 1.377.159. E a temática era sobre a caducidade, se houve a caducidade pela não utilização da marca ou não. No caso dos autos, a empresa Farmoquímica, ela apresentou ao INPI um pedido de registro de uma marca de sua titularidade, que seria a marca Ginesse, para comercialização de produtos utilizados como anticoncepcionais. Porém, esse registro da marca Ginesse, ele foi negado no INPI, sob o argumento que outra empresa, a Wife, ela já teria o registro da marca Minese e que os signos, eles poderiam confundir o consumidor. E sendo assim, o INPI, ele negou
o registro da marca Ginesse para a farmoquímica. Aí, nesse caso inconformada, a empresa recorreu administrativamente, informando ao INPI para que houvesse a declaração da caducidade da marca Minesse, já que até então já havia transcorrido 5 anos desde a data da concessão do registro da marca Minesse ao titular. Então, nesse caso, a farmoquímica solicitou a declaração de caducidade pela não comercialização e não utilização pelo lapso temporal de 5 anos dessa marca. Ela defendeu que a Lei 9.279 de 96 estabeleceria, sim, o prazo de 5 anos contados da concessão do registro sob pena de extinção e caducidade. Então, a empresa ela desejava que fosse declarado pelo INPI a caducidade. E com os argumentos do titular, o INPI resolveu não cancelar e manter o registro, tendo em vista que a UAIF ela justificou o porquê da não comercialização da marca, já que não havia a autorização até então dos seus produtos pela Anvisa. Inconformada, a farmoquímica ela propôs a ação judicial e o juiz de primeiro grau da Justiça Federal, ele concordou com os argumentos do INPI e manteve a decisão em não declarar a caducidade quanto ao registro da marca Ginesse. E explicou que o artigo 143, parágrafo 1º da nossa Lei de Propriedade Industrial, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, ela afasta a caducidade quando o titular da marca justifica o seu desuso, a sua não utilização. E nesse caso, o TRF da 2ª região, ele manteve a decisão de primeiro grau. A farmoquímica, inconformada com a decisão de mérito do primeiro grau, bem como a decisão do TRF da 2ª região, que manteve a decisão do INPI, ela propôs um recurso especial ao STJ para que o STJ analisasse o tema. E o relator, que foi o ministro João Otávio de Noronha, ele afirmou que a questão ela não se refere quanto à obrigatoriedade ou não do registro, mas a plausibilidade do ato praticado pela UAIF na obtenção do registro e licenciamento da Anvisa, que obrigatoriamente com a nossa legislação, essa autorização da Anvisa ela deverá ser anterior à comercialização do medicamento. No seu entendimento, o ministro relator, ele disse que a busca da licença da Anvisa para comercialização desses medicamentos, apesar de ter o registro no INPI, está entre uma das razões legítimas que justificam o afastamento da declaração de caducidade pela não utilização pela empresa UAIF da marca anteriormente concedida pelo INPI. Então, nesse caso, a 3ª turma do STJ, ele entendeu que não havia o preenchimento dos requisitos legais para apreciação do mérito do recurso da farmoquímica, sendo o caso de não conhecimento do RESP. Nesse caso, ele interpretou que a Lei 9.279 de 96 estabelece que as hipóteses de caducidade de registro das marcas abriria uma exceção ao prever que não ocorre a caducidade na falta de uso de marcas dentro do prazo de 5 anos, desde que fosse justificada a não comercialização. Outro julgado bem interessante do STJ é com relação à renúncia do registro de uma marca no INPI.
se essa renúncia iria interferir ou não no objeto de uma ação de nulidade em trâmite no judiciário. E aí, o que é que vocês acham? Será que é possível, com a renúncia do pedido do registro dessa marca no INPI, interferir no objeto de uma ação de nulidade? Bem, essa foi a temática do RESP 1.832.148, no qual o STJ interpretou que a renúncia ao registro de uma marca no INPI, que é objeto de discussão em uma ação de nulidade, não leva à perda superveniente do objeto dessa mesma ação, pois o que se discute é a validade do ato administrativo que concedeu esse registro. Então, com esse posicionamento, a terceira turma do STJ, ela negou o provimento ao recurso especial da Joca-Cola, marca brasileira processada pela marca Coca-Cola. Antes mesmo da sentença do primeiro grau, a empresa brasileira, ela renuncia o seu registro da marca junto ao INPI, o que levou, consequentemente, à extinção dessa marca. E o juiz de primeiro grau, ele entendeu que seria necessário o prosseguimento da ação de nulidade para salvaguardar os direitos de ações futuras, sobre responsabilidade, enfim. Então, a nulidade, ela foi julgada, ela foi decidida pelo primeiro grau, inclusive confirmada pelo TRF da segunda região. Então, em sede de recurso, a empresa Joca-Cola, que renunciou o registro da marca no INPI, ela recorreu dessa decisão, argumentando que, tendo em vista a renúncia do registro da marca no INPI, haveria perda do objeto nesta ação de nulidade. E o STJ, ele julgou o caso e explicou que os efeitos da renúncia ao registro, ele opera-se a partir do momento do seu ato. E esse ato, ele tem efeitos ex nunc, não haveria efeitos retroativos à data do seu registro. Então, seriam efeitos ex tunc, a partir de então em diante. Enquanto que o ato administrativo que concede o registro, aí sim, esse ato administrativo que concede o registro das marcas, ele será com efeitos ex tunc, efeitos retroativos à data do depósito que foi formalizado no INPI. Então, nesse caso, haveria duas interpretações distintas. Uma com relação à renúncia da marca, que ela projeta efeitos não retroativos, efeitos ex nunc, enquanto o ato administrativo que concede o registro da marca pelo INPI seria considerado como efeitos ex tunc, então efeitos retroativos à data da formalização do pedido de registro da marca no INPI. Neste caso, de fato, trata-se de um ato administrativo que vigeu até a data do pedido de renúncia dessa marca. Então, o ato administrativo que concedeu a marca Joca-Cola à empresa, ele passa a viger de forma retroativa e produz os seus efeitos desde a data de registro do ato até a data do pedido de renúncia. Então, o pedido de renúncia, este sim, não terá efeitos retroativos para salvaguardar direitos e obrigações ou então situações futuras que podem ser objeto de discussões em outros processos. Então, neste caso, a ministra relatora, que foi a ministra Nancy Andrighi, que ressaltou que o artigo 172 da nossa Lei de Propriedade Industrial, ela estabelece que nem mesmo a extinção do registro da marca impediria o prosseguimento do processo administrativo de nulidade, de modo que não faria qualquer sentido impedir que a tramitação da ação judicial, que seria a ação de nulidade proposta pela Coca-Cola, ter interpretação idêntica.
Então vamos verificar se vocês compreenderam bem a temática da nossa terceira aula. Vamos analisar as questões do quiz. A análise de oposição, feita a pedido de registro de marca, fundamentada em suposta imitação, ela tem como requisito a comprovação imediata no momento de protocolização da oposição do registro já existente da marca. E aí, pessoal, essa alternativa é verdadeira ou ela é uma alternativa falsa? A questão, ela é falsa. Por quê? Aonde é que consta esse erro? Vale ressaltar que essa questão, ela caiu na última prova para analista do INPI. O erro da questão está em dizer registro já existente na marca. Não precisa necessariamente o registro já ter sido concedido para que haja a oposição. O simples protocolo formal que passa pelos requisitos formais do INPI, naquele momento você ainda não tem a marca, você só passou pelos requisitos formais. Qualquer terceiro interessado, ele terá um prazo de 60 dias para formalizar esta oposição. Então, a alternativa, ela é incorreta, alternativa falsa. Muito cuidado com esta questão. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que a transferência das marcas, ela poderá ser formalizada tanto em pedidos de registro já existentes ou então pedidos iniciais que foram formalizados no INPI, ok? Então vamos para a nossa segunda questão. O registro da marca extingue-se pela expiração do prazo de vigência de 20 anos. A alternativa ela está verdadeira ou falsa? A alternativa, ela é falsa. Pessoal, qual é o prazo concedido com o registro de uma marca? O prazo concedido é de 10 anos. Então, quando ela aponta na questão que o prazo de vigência de uma marca é de 20 anos, essa alternativa está incorreta. O lapso temporal de vigência de uma marca é no prazo de 10 anos, podendo ser formalizado o pedido de renovação por igual prazo de forma sucessiva. Então, não tem fim, professora? Será que você pode formalizar sucessivamente quantas vezes a empresa existir, ou então os seus diretores, por estratégia, eles acharem interessante a sua renovação? Exatamente. Além de prorrogar o registro, o titular tem o dever de utilizar a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter o seu registro extinto. Responda se verdadeiro ou falso. A alternativa, ela é verdadeira, conforme dispõe o artigo 142, inciso 3º da nossa Lei de Propriedade Industrial. Chegamos ao fim da nossa terceira aula. A nossa primeira aula nós falamos sobre marcas. O que são marcas e o que não pode ser registrado como marcas. Quais as funções de uma marca? Quais são os princípios norteadores de uma marca? Na nossa segunda aula, nós vimos quem são os sujeitos legitimados para propor a formalização de um pedido de registro de uma marca. Nós vimos a classificação das marcas, quais são os tipos de marcas existentes. Nós vimos o que são uma marca de certificação, o que é uma marca coletiva. Nós vimos a vigência do prazo de proteção das marcas. Vimos também quais são os direitos e obrigações dos titulares dessas marcas. E na nossa terceira aula, que é a nossa aula de hoje, nós vimos hipóteses de extinção das marcas, nós vimos sobre nulidade das marcas, qual é o foro competente,
a possibilidade de formalizar o pedido de nulidade, tanto administrativamente quanto judicialmente. Vimos que também o INPI, ele poderá ser o titular do pedido de nulidade e caso ele não seja, e essa ação seja proposta na seara judicial, ele será um integrante necessário, ele terá uma intervenção sui generis nessa ação judicial. Vimos também sobre a transmissibilidade das marcas. Nas próximas aulas, nós iremos estudar sobre as indicações geográficas. É uma área muito interessante e que tem uma gama de possibilidades para agregar aos negócios, aos produtos artesanais, ao nosso agro. Então, são situações muito interessantes que deverão ser estudadas na nossa aula 4 e 5. Até lá, pessoal! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.